Olá, sou o professor Rangel e neste vídeo vamos analisar o funcionamento do amplificador de áudio no módulo amplificador de áudio. Este módulo é utilizado nos treinamentos de osciloscópio na Escola Mais Eletrônica. Este amplificador de áudio é do tipo classe H, alimentado com tensões simétricas de mais 12 e menos 12 e mais 24 e menos 24 volts. Um amplificador classe H nada mais é do que um amplificador classe AB alimentado com dois valores de tensões simétricas diferentes. Tensões baixas, quando o amplificador opera em baixo volume, e tensão alta, quando o amplificador opera em alto volume. Com isso, quando estamos operando em baixo volume, o amplificador de áudio é alimentado somente pelas tensões de mais 12 e menos 12. Quando aumentamos o volume, o próprio sinal de áudio dispara um circuito de chaveamento que liga as tensões de mais 24 e menos 24 volts. Além do amplificador de áudio, este módulo possui também fonte de alimentação e um circuito oscilador, que fornece uma senoide de 1 kHz, que é utilizada para analisar o amplificador de áudio através do osciloscópio. Um amplificador de áudio é formado basicamente por amplificador de corrente, amplificador de tensão e circuito de controle. Neste módulo, o amplificador de saída é um classe AB formado por um transistor NPN, que tem a função de levar a tensão positiva ao alto-falante, e um transistor PNP, que tem a função de levar a tensão negativa ao alto-falante. A função de amplificador de tensão e circuito de controle é feito por um comparador de tensão. O amplificador de tensão ele tem a função de amplificar em tensão o sinal de áudio e deve ser capaz de elevar a amplitude do sinal de áudio próximo ao nível máximo de alimentação do amplificador. Portanto, para que o amplificador de tensão possa amplificar satisfatoriamente o sinal de áudio, é necessário que ele seja alimentado com as máximas tensões fornecidas pela fonte. Este módulo utiliza um integrado com dois comparadores de tensão, sendo um comparador usado no amplificador de áudio e outro comparador utilizado no circuito oscilador. A alimentação desse circuito integrado é feita através do pino 4, que recebe a tensão de menos 24 volts, e pino 8, que recebe a tensão de mais 24 volts. Portanto, a tensão máxima de alimentação é de 48 volts. Assim, o amplificador de tensão é capaz de fornecer um sinal de áudio com amplitude de aproximadamente 40 VPP. O circuito de controle tem a função de controlar o nível DC de saída e também a amplitude do sinal aplicada aos alto-falantes. Como este amplificador é alimentado com tensões simétricas de mais 12 e menos 12, ou mais 24 e menos 24 volts, é necessário que a tensão DC de saída seja exatamente de 0 volts. Para controlar o nível DC de saída, o comparador de tensão tem a entrada positiva ligada ao terra, e assim fica com uma tensão de 0 volts, que é usada como referência para o controle da tensão de saída. A entrada negativa é ligada à saída através de um circuito de realimentação, que forma um divisor. O extremo do divisor é ligado ao terra através de um capacitor. Com isso, não há fluxo de corrente DC através dos resistores. Portanto, não haverá queda de tensão DC sobre os resistores. Assim, podemos dizer que com 0 volts aplicado na entrada positiva, a entrada negativa também fica com 0 volts. E assim, como não há queda de tensão sobre os resistores de realimentação, teremos 0 volts na entrada negativa, mais 0 volts sobre R303, resulta em 0 volts na saída. Esse 0 volts na saída é mantido independente da amplitude do sinal de áudio. Por exemplo, se o sinal na saída é amplificado para 10 VPP, o sinal então excursionará de mais 5 volts a menos 5 volts. Se for então amplificado para 40 VPP, o sinal excursionará de mais 20 volts a menos 20 volts. Em ambos os casos, o nível DC continuará sendo de 0 volts. Já para o controle AC, a realimentação funciona de forma diferente. Como existe um capacitor ligado no extremo do divisor ao terra, este capacitor integra as variações de áudio, ou seja,
filtra as variações de áudio, resultando no positivo do capacitor em 0 VPP. Com isso, o sinal de áudio que surge amplificado na saída retorna para a entrada negativa do comparador, sofrendo queda de tensão sobre os resistores de realimentação negativa. Note, aqui estamos utilizando dois resistores de realimentação negativa, sendo o R302 de 1K e R303 de 11K. Repare que o R303 é 11 vezes maior que o R302. Portanto, qualquer sinal aplicado na entrada positiva do comparador será amplificado e retorna para a entrada negativa, ficando com a mesma amplitude da entrada positiva. Assim, o sinal de áudio que surge amplificado na saída retorna para a entrada negativa e sofre queda de tensão sobre os resistores de realimentação. Como o positivo do capacitor fica com 0 VPP, podemos dizer que a tensão que aparece na entrada negativa é exatamente a queda de tensão sobre R302. E sobre R303 terá então uma tensão, ou uma queda de tensão, 11 vezes maior. Por exemplo, se aplicarmos 1 VPP na entrada positiva, o sinal é amplificado, retorna para a negativa, ficando com a mesma amplitude da entrada positiva. Portanto, 1 VPP na entrada negativa significa que teremos 1 VPP sobre R302. Como o R303 é 11 vezes maior, ficará com 11 VPP. Somando as duas amplitudes, 1 VPP mais 11 VPP, resulta em 12 VPP na saída. Assim, podemos concluir que este amplificador tem um ganho de 12 vezes. Vamos analisar com o osciloscópio. Vamos medir inicialmente na entrada positiva do comparador. A entrada positiva do comparador recebe uma senoide de 1 kHz fornecida pelo oscilador. Através de um potenciômetro na lateral do módulo, podemos ajustar a amplitude do sinal. Eu vou ajustar para que esse sinal fique com uma amplitude de 2 VPP. Estou utilizando a escala vertical do osciloscópio com 1 volt por divisão. Portanto, cada divisão vertical equivale a 1 volt. Note que o sinal de áudio está ocupando duas divisões, o que representa que ele tem amplitude de 2 VPP. Ok? 1, 2. Então, a amplitude total do sinal de áudio é de 2 VPP aplicado na entrada. Se medirmos na entrada negativa agora, veremos que o sinal de áudio tem que ter a mesma amplitude. Isso ocorre devido ao efeito da realimentação negativa. Todo comparador de tensão com realimentação negativa mantém as entradas com a mesma tensão, a mesma amplitude. Esse é o efeito da realimentação negativa de qualquer comparador de tensão. Como temos, então, 2 VPP na entrada positiva, o sinal de áudio é amplificado na saída e retorna, mantendo a entrada negativa também com 2 VPP. Só que note que esses 2 VPP que aparecem na entrada negativa é exatamente a queda de tensão sobre R302. Veja, no positivo do capacitor, ou seja, no lado esquerdo de R302, temos exatamente 0 VPP. E no lado direito temos então 2 VPP. Portanto, essa tensão de 2 VPP está sobre R302. Como o R303 está em série com R302 recebendo o sinal de saída, podemos dizer que sobre R303 teremos uma queda de tensão 11 vezes maior. Então, se temos 2 VPP sobre R302, teremos 2 vezes 11, 22 VPP sobre R303. Com mais 2 VPP, surgirá então na saída uma amplitude total de 24 VPP. Vamos medir a saída e confirmar realmente se ele amplificou 12 vezes o sinal de entrada. Vou ajustar o osciloscópio para 5 volts por divisão, para que possamos medir a amplitude de saída, e vamos então medir o sinal na saída. Repare que estamos usando 5 volts por divisão, portanto, a amplitude máxima está ocupando 5, 10, 15, 20, mais um pouquinho para cima e para baixo, resultando em 24 VPP, exatamente como determina a realimentação negativa.
Olha só, ajustei melhor aqui o posicionamento da forma de onda. Então temos 5, 10, 15, 20, 24 VPP. Exatamente o ganho do amplificador de áudio. Ok? Se ajustarmos aqui o sinal de entrada para um outro valor, repare que a amplitude vai ter sempre essa mesma proporção. Sempre será amplificada 12 vezes. Vou ajustar agora a amplitude da entrada para 1 VPP para que possamos fazer novamente a verificação do ganho do amplificador. Então temos aqui 1 VPP, estou usando o osciloscópio com 500 mV, ocupando duas divisões, temos então 1 VPP. Repare que com 1 VPP na entrada positiva, a entrada negativa também fica com 1 VPP. Neste caso, o lado esquerdo do R302 fica com 0 VPP. Com isso, temos então 1 VPP sobre R302, e como o R303 é 11 vezes maior, ficará então com 11 VPP. Somando as quedas dos resistores, 1 VPP sobre R302 e 11 VPP sobre R303, resulta em 12 VPP na saída. Vou ajustar o osciloscópio para 2 volts por divisão, para que possamos medir a amplitude na saída. Repare que realmente a saída apareceu uma senoide excursionando 2 volts por divisão. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisões, resultando em 12 VPP. Ok? Então qualquer amplificador de áudio, em qualquer amplificador de áudio, o ganho é determinado pela relação dos dois resistores. O resistor de maior valor dividido pelo resistor de menor valor. Tá? Soma-se mais 1, teremos então o ganho do amplificador de áudio. Vamos analisar agora a polarização da etapa de saída. Os amplificadores de áudio básico possuem a saída formada por 2 transistores, sendo um ligado na alimentação positiva, é responsável em levar a parte positiva do sinal para o alto-falante, e um transistor ligado na alimentação negativa, que é responsável em levar a tensão negativa ao alto-falante. Em geral, essas polarizações dos transistores de saída é feito de 2 formas, sendo um deles passivo e o outro ativo. O transistor que tem a polarização ativa é aquele que está ligado diretamente ao amplificador de tensão. Portanto, cabe ao amplificador de tensão, cabe à saída do amplificador de tensão, polarizar este transistor e fornecer a corrente necessária para a saída. Enquanto o outro transistor é polarizado através de resistores ligados na tensão positiva. Neste caso, então, temos a polarização ativa no lado de baixo do amplificador, ligado na parte negativa do amplificador, e a polarização passiva ligada no lado positivo. Tá? Existem amplificadores que utilizam a polarização ativa no lado positivo e a passiva no lado negativo. Isso vai depender da configuração. Como também existem amplificadores de potência de melhor qualidade que possuem polarização ativa nos 2 lados do amplificador. Neste circuito, a polarização ativa é o lado de baixo e a polarização passiva é o lado de cima. O grande problema desse tipo de polarização é que existe uma diferença com relação à polarização dos transistores de saída. O circuito de saída que recebe a polarização ativa tem condições de ser polarizado e fornecer na saída a máxima amplitude do sinal de áudio. Por exemplo, repare que o transistor de saída é polarizado pelo amplificador de tensão. Neste caso, o amplificador de tensão é capaz de polarizar muito bem o amplificador de saída, fazendo ele conduzir e gerar na saída um pico negativo com a máxima amplitude, sem nenhuma distorção. Já para o lado positivo, isso não acontece. Como o transistor de cima é polarizado através de resistores, e quando devemos gerar a máxima tensão positiva na saída, repare que diminui a queda de tensão nos resistores, e com isso diminui também a polarização do transistor, podendo ocorrer uma distorção na parte positiva do sinal, o chamado ceifamento do sinal, o que ocorre uma distorção audível bastante desagradável. Para evitar isso, a etapa de saída com polarização passiva possui um circuito boost para elevar a tensão de polarização acima da tensão de entrada.
Esse circuito boost funciona de forma muito simples. Reparem que a polarização de base do transistor Q301 vem apenas da tensão mais BL, que é exatamente a tensão de 12 volts. Não é necessário nem sequer polarizá-lo com a máxima tensão, pois quem vai realmente polarizar o transistor é a carga acumulada no capacitor boost, da seguinte forma. Quando a tensão de saída é baixa, ou 0 volts, ou está na excursão negativa do sinal, notem que o diodo D301 conduz e coloca uma tensão no positivo do capacitor. Como o negativo está numa tensão negativa, está numa tensão muito mais baixa, o capacitor então se carrega com a diferença de tensão entre o positivo e o negativo. Quando a tensão de saída sobe, empurra o negativo do capacitor e então ocorre o efeito boost, onde o lado positivo é empurrado para cima, fazendo o diodo D301 cortar, e essa elevação de tensão vai então em direção à base do transistor, gerando uma polarização na base do transistor que pode chegar acima da tensão de alimentação da fonte. Por exemplo, se a saída tiver que gerar um sinal de 40 VPP, significa que teremos menos 20 volts de pico negativo, gerado aqui pelo transistor do lado de baixo, e deveremos ter também mais 20 volts gerado pelo transistor de cima. Só que para isso o transistor tem que ser polarizado com uma tensão bem acima de 20 volts, ou acima até de 24 volts. Mas repare que a polarização do transistor vem de uma tensão de 12 volts. Mas como o transistor é polarizado pela carga acumulada no capacitor de boost, então essa tensão acaba subindo na base bem acima da tensão de alimentação. Por exemplo, o capacitor se carrega com um determinado valor quando a tensão de saída cai. Em seguida, quando a tensão de saída sobe, o lado positivo sobe bem acima da alimentação de entrada, gerando uma forte polarização para a base do Q301, e assim então o transistor Q301 consegue conduzir e fazer a tensão de saída subir sem nenhuma distorção. Vamos analisar com o osciloscópio. Vou aumentar o volume para o máximo. Ajustei o osciloscópio para 10 volts por divisão. Medindo a saída do amplificador, podemos observar que o sinal de áudio está ocupando 1, 2, 3, 4 divisões. Portanto, está com 40 VPP. Notem que o ciclo negativo do sinal de áudio é formado pela condução do transistor Q302, que tem polarização ativa. Enquanto o ciclo positivo do sinal de áudio é formado pela condução do Q301, que tem uma polarização passiva. Notem que a polarização passiva é feita através do circuito do capacitor boost. Da seguinte forma, quando a tensão de saída cai, o capacitor de boost se carrega através do diodo D301. Quando a tensão de saída sobe, a tensão no negativo do capacitor sobe e o positivo é empurrado para uma tensão bem acima da tensão de entrada. Repare que aqui na saída nós temos então a tensão subindo para 10, 20 volts. Medindo agora no positivo do capacitor, podemos observar que a tensão subiu para 10, 20, 30 volts. Repare que 30 volts é bem acima da máxima tensão positiva fornecida pela fonte, que é de 24 volts. Portanto, o capacitor de boost tem a função de elevar a tensão para polarizar a base do transistor, permitindo assim na saída um nível de tensão positivo sem distorção. Vou utilizar agora os dois canais do osciloscópio para conferir a diferença de tensão no positivo e no negativo do capacitor de boost. Com o canal 1 estou medindo a saída do amplificador, onde podemos observar que o sinal de áudio excursiona com 40 VPP em cima do eixo de 0 volts. Vou medir com outro canal no positivo do capacitor boost, onde podemos notar que houve um deslocamento da tensão. Repare que quando a saída cai, o capacitor se carrega com um determinado valor de tensão. Aqui está se carregando com aproximadamente 8 volts. Quando a tensão na saída sobe, o positivo do capacitor é empurrado para cima, sempre mantendo a diferença de carga,
Com isso, o positivo do capacitor sobe com o valor de tensão bem acima do pico de áudio, conseguindo assim manter uma boa polarização para o transistor do lado de cima, sem que o sinal de saída distorça. Ok? Essa então é a função do capacitor boost. Vamos analisar agora um defeito no amplificador de áudio. Selecionei o defeito 3, que neste módulo representa defeito no amplificador de áudio. Iniciaremos a análise pela saída, medindo exatamente no ponto de saída de áudio. Estou utilizando o osciloscópio na escala de 1 volt por divisão e podemos notar que a amplitude é de aproximadamente 1, 2, 3, menos de 4 volts, aproximadamente 3,5 VPP. O sinal de áudio não apresenta distorção, o pico positivo e negativo está perfeitamente simétrico, não há nenhuma distorção, mas o que eu posso notar aqui é que, aumentando o volume, mesmo com o volume no máximo, a amplitude não passou de 3,5 VPP. Portanto, esse amplificador de áudio está sem ganho, está com volume muito baixo. Como o sinal de áudio na saída depende do sinal aplicado na entrada, vamos agora verificar o sinal na entrada, medindo na entrada positiva do comparador. Aqui podemos observar que o sinal de áudio se apresentou com a mesma amplitude. Repare que encontramos 3,5 VPP na saída e também 3,5 VPP na entrada. Interessante de observar que esses 3,5 VPP na entrada é uma situação normal, ou seja, é a máxima tensão fornecida, é a máxima amplitude fornecida quando o potenciômetro de volume está totalmente aberto, ou seja, está para o máximo volume. Medindo na entrada negativa, podemos notar que também há 3,5 VPP. Com isso, podemos concluir que já temos um defeito no circuito de realimentação negativa, pois, se as duas entradas têm que ficar exatamente igual, e no caso aqui realmente está acontecendo, e a saída deve gerar um sinal que deve ser distribuído sobre os resistores de realimentação, aqui podemos notar que o mesmo sinal que apareceu na saída está presente também na entrada negativa do comparador, ou seja, não está havendo queda de tensão nos resistores de realimentação negativa. A prova disso é que sobre R303, que é o resistor de maior valor, tem de um lado 3,5 VPP e do outro lado também 3,5 VPP. Não houve queda de tensão sobre o R303. Aqui já podemos definir o seguinte. O resistor de menor valor, R302, pode estar aberto, impedindo o fluxo de corrente em direção ao capacitor. Ou o próprio capacitor eletrolítico ligado ao terra pode estar aberto. Não está filtrando a tensão, não está integrando as variações de áudio no positivo, fazendo com que o sinal se apresente com a mesma amplitude dos dois lados do resistor. Para definir, vamos medir então a tensão no positivo do capacitor e ver o que nós vamos encontrar. Ok, com essa medição já podemos definir o defeito. Note que não houve queda de tensão em R302 e principalmente nesse ponto aconteceu uma variação de tensão onde praticamente deveria ter 0 VPP. Ou seja, o capacitor não está integrando a tensão, portanto, aqui podemos concluir que o capacitor C302 está aberto. Note que como abriu o capacitor, a realimentação negativa, o sinal de saída que retorna para a entrada negativa do comparador, para se igualar com a entrada positiva, não sofreu queda de tensão nos resistores. Uma vez que o capacitor está aberto, esse lado do resistor está solto, não está ligado ao terra. Então, o retorno de tensão a C chega à negativa do comparador sem sofrer nenhuma queda pelos resistores. Portanto, a mesma amplitude que deve ter na entrada negativa será a mesma amplitude que aparece na saída.